Olá, seja bem-vindo ao primeiro Boletim de Finanças Sustentáveis 2025. E para esse boletim eu separei temas que eu acredito que impactarão o mercado de finanças sustentáveis ao longo do ano. Esse ano certamente será um ano bastante agitado com relação ao tema de finanças sustentáveis. O primeiro tema é o que eu chamei de geopolítica climática. No segundo mandato do presidente Donald Trump, nós vamos ver aí um mexer do tabuleiro relacionado aos temas de sustentabilidade. Ele foi eleito com promessas de redução de tributos, burocracia, regulações, e essas promessas, se efetivadas, certamente terão um impacto sobre toda a agenda de sustentabilidade. Mas um elemento aí que pode temperar um pouco essas ações ou esses planos é o fato de que eu estou gravando esse vídeo na esteira dos incêndios na Califórnia. Ao mesmo tempo, agora no começo de 2025, a WMO publicou que 2024 foi o ano recorde de aquecimento desde 1850. Então a gente segue batendo o recorde de aquecimento médio do planeta todos os anos, praticamente. Claro que 2023 e 2024 nós estivemos aí sob influência do El Niño, mas o fato é que nós já estamos observando a temperatura do planeta mudar. A WMO também indicou que pela primeira vez nós superamos 1,5 grau de aquecimento, que é aquilo previsto no Acordo de Paris. Então, o que isso diz pra gente? Enfim, a gente tem observado aí no mundo todo eventos climáticos extremos acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Ásia, enfim, por onde a gente olha, a gente já vê um clima fora do padrão histórico. Então, isso diz pra gente, que a realidade está acontecendo. Aquilo que a gente vem estudando há muito tempo e indicando como um risco, de fato, já está se observando na prática. E a prática e a realidade sempre se impõem. Como essa realidade será percebida no ambiente político e como ela vai orientar esse ambiente político, em particular nos Estados Unidos, é que a gente vai ter que observar ao longo desse ano de 2025. O tema que eu considero bastante importante para o ano de 2025 é o tema de Transition Finance, ou Finanças para a Transição. Esse tema de finanças para a transição ganhou muita importância em 2024, no começo de 2024, com a publicação de um documento do governo japonês indicando que eles têm um plano de transição. E esse plano de transição passaria por captação via títulos soberanos no mercado global, ou seja, títulos voltados para captar recursos financeiros para financiar uma transição para uma economia de baixo carbono no Japão. E isso suscitou uma série de discussões no mercado financeiro, que é, afinal de contas, como a gente assegura que o financiamento da transição para uma economia de baixo carbono não é greenwashing, ou seja, que de fato está se financiando aqueles setores que são difíceis de reduzir emissões, mas que eles estão se preparando para essa transição. Então, isso é algo que foi debatido ao longo de 2024 e com certeza estará na agenda ainda em 2025. E a discussão em torno de Transition Finance é como que a gente assegura que o financiamento da transição esteja, de fato, financiando a transição e não fazendo greenwashing. E para isso nós vamos precisar de processos, transparência ao longo de todo esse caminho aí do financiamento da transição e indicadores de desempenho que possam ser observados ao longo do tempo. Então, esse tema não vai perder importância e a gente ainda vai ouvir falar muito dele em 2025. O tema que percorrerá o ano de 2025 no campo das finanças sustentáveis é Adaptation Finance, ou finanças para adaptação. A gente sabe que é uma lacuna gigante de recursos financeiros para a adaptação, mas à medida que a gente vem batendo recordes em cima de recordes de aquecimento do planeta, as instituições têm nos apontado esse aquecimento, fica evidente que a gente precisa se adaptar. A discussão de adaptação não é mais uma discussão periférica, ela passa a ser uma discussão central na agenda climática e na agenda de desenvolvimento dos países. E nesse sentido, recursos financeiros para adaptação passam a ser essenciais, porque sem esse dinheiro, de fato, nós veremos grandes distúrbios econômicos, políticos e sociais
distribuídos aí no mundo à medida que esses eventos climáticos vão se acumulando. E aí, o que eu tenho observado? Tem uma cena tecnológica se desenvolvendo em torno da adaptação. Então, eu tenho visto, isso já é bastante observável, uma série de startups, novas empresas e, com isso, investidores interessados em financiar essas startups, esses novos negócios que estão surgindo com soluções para a adaptação. Essas soluções, em larga medida, são soluções tecnológicas, então são novas tecnologias, mas que já surgem com o objetivo de ajudar, contribuir para que outros negócios se preparem, evitem, respondam e se recuperem com relação aos efeitos das mudanças climáticas. Inclusive, eu conversei com alguns investidores agora no final de 2024, que são fundos de investimento voltados somente para financiar esses novos negócios ligados à adaptação. Por quê? Porque isso já é evidente que é uma necessidade. Então, se é uma necessidade, há uma oportunidade para os negócios, para alguns negócios, nos ajudarem nessa adaptação. Então, a gente ainda vai ouvir falar muito desses recursos financeiros de investimentos, fundos voltados para financiamento à adaptação. O tema que nós vamos precisar acompanhar ao longo deste ano é a retomada dos mercados voluntários de carbono. Os mercados voluntários de carbono passaram pelo inferno, digamos assim, nos últimos anos. Alto escrutínio, grandes problemas de transparência, integridade nesses mercados, eles perderam muita força. Mas, como resposta a esse movimento, nós vimos vários grupos, inclusive a ONU, se debruçando sobre esses problemas e procurando encontrar soluções. Isso por quê? Porque todos nós sabemos que, embora os mercados voluntários de carbono não sejam a solução para todos os nossos problemas de financiamento climático, eles são um instrumento importante, eles fazem parte do conjunto de soluções. E talvez nós não possamos prescindir desse instrumento, mas ele é um instrumento que tem problemas e que precisou de correções. A COP29 em Baku trouxe um progresso significativo ao estabelecer um mecanismo de transferência de créditos entre países e empresas no âmbito do artigo 6 do Acordo de Paris. Então isso realmente foi uma coisa incrível ocorrida ali na COP29 em Baku. No Brasil, com a sanção presidencial em dezembro de 2024 do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que tem ali também elementos que tratam do mercado voluntário de carbono, a gente está vendo que o mundo todo está buscando caminhos para viabilizar os créditos de carbono que estão aí no âmbito do mercado voluntário. Então, a gente ainda não tem muitas respostas, mas a gente vai ver esse assunto voltar à baila agora em 2025. E antes de terminar esse assunto, eu queria trazer 2 destaques no âmbito dos mercados voluntários de carbono. Há 2 focos principais que a gente tem visto os grupos trabalhar aí no âmbito dessa discussão do mercado voluntário. O primeiro, como eu já comentei, é transparência, integridade. Então, esses são mercados que dependem de uma integridade, de transparência de dados, auditoria, enfim. Isso é fundamental para que esse mercado funcione. E a gente tem visto nos últimos anos um foco muito grande em melhorar essa integridade, aumentar a transparência, e isso provavelmente continuará em 2025. E o segundo tema, que é pouco discutido, mas que é igualmente importante, e que eu tenho visto aí em vários lugares dos quais eu participo, um foco grande, é o aumento da demanda. Como aumentar a demanda por créditos de carbono? Então, no começo desse mercado, o grande foco estava em oferecer créditos de carbono que tenham integridade, que, enfim, reduzam de fato emissões. Então, assegurar uma oferta desses créditos. Agora, nenhum mercado existe somente com oferta. Para que os mercados existam, a gente precisa ter oferta e demanda. E nesse sentido, a regulação tem um papel muito importante, tanto para assegurar a integridade da oferta, como para assegurar que exista demanda. Então, voltando lá à COP29, e aí os avanços no artigo 6 do Acordo de Paris, a discussão está muito em como permitir que as regulações ao redor do mundo possam estimular a demanda por esses créditos. E isso vai depender, de fato, dessa possibilidade de se transferir créditos internacionalmente.
Então, isso está no topo da agenda de finanças sustentáveis e a gente vai ver isso ser muito discutido ao longo desse ano de 2025, sempre lembrando que a gente também precisa acompanhar no Brasil os desenvolvimentos, as implicações da sanção do presidente Lula do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Um outro tema que você provavelmente vai ouvir falar bastante em 2025 é o tema dos créditos de biodiversidade. Créditos de biodiversidade são certificados que remuneram a conservação de habitats e ecossistemas. É um tema relativamente novo nas finanças da conservação, mas que tem sido bastante discutido, principalmente nos países desenvolvidos. Então, é possível que a gente escute falar muito disso ainda ao longo de 2025. É algo complicado do ponto de vista da implementação. A gente precisa ter cuidado porque talvez seja mais um hype do que uma solução efetiva, mas que é um tema que com certeza vai ganhar atração ao longo de 2025, isso é. Um outro tema que continuará importante em 2025, eu acredito, é o tema de taxonomias. A gente falou muito sobre taxonomias em 2024, 2023, mas 2025 continuará sendo um ano em que a gente vai falar sobre taxonomia e que vai influenciar o mercado de finanças sustentáveis. Sempre bom lembrar que a taxonomia sustentável brasileira está em consulta pública e que a sua versão final provavelmente será publicada antes da COP30. Então, taxonomia é um assunto que vai continuar aqui na ordem do dia, eu acredito. Um outro tema é o tema das cadeias de suprimento. Voltando ao assunto da segunda presidência, o segundo mandato do presidente Trump, nós já estamos antecipando guerras comerciais entre Estados Unidos, Europa e China. Não novas guerras comerciais, porque nós já vivemos essas guerras já há muito tempo, inclusive durante o governo do presidente Biden. Então isso é um fato colocado. O que nós antecipamos é talvez um acirramento dessas guerras comerciais, enfim, uma grande guerra tarifária, isso que está no radar de todo mundo. Isso levará a um reenquadramento das cadeias de suprimento, provavelmente um encurtamento dessas cadeias de suprimento, que nós já vimos isso, inclusive, pós-pandemia da Covid. Mas esse fator será temperado com as regulações da União Europeia que visam a due diligence das cadeias de suprimento com temas socioambientais. Então isso está entrando em operação na Europa e aqui eu gostaria de destacar em particular o CBAM, que é um imposto aduaneiro e que começou a sua entrada em vigor começou em 2023, mas ainda está se desenrolando essa entrada em vigor e a gente vai perceber, a gente vai ver essa plena entrada em vigor em 2026. Então, nós estamos vendo as cadeias de suprimento, particularmente do setor siderúrgico, muito aí se adaptando a essas regulações da União Europeia para a entrada no bloco europeu de produtos oriundos de outros países com políticas climáticas não tão duras quanto as políticas europeias. Mas isso serve para desmatamento, serve para direitos humanos. Então, esses temas afetarão essas cadeias de suprimento, assim como as guerras tarifárias. Então, observar esse tema, eu acredito que será fundamental no âmbito das finanças sustentáveis. É a inteligência artificial. Obviamente, em 2025, a inteligência artificial continuará sendo um assunto importantíssimo em vários âmbitos aí da vida econômica, não seria diferente em finanças sustentáveis. E aí, no campo da sustentabilidade, há duas questões que são importantes da gente observar. Em primeiro lugar, obviamente, é a demanda crescente por energia oriunda da inteligência artificial, principalmente dos data centers. Isso tem levado a um aumento no consumo de energia que faz a gente pensar que a gente está um pouco enxugando o gelo com eficiência energética e outras medidas sendo feitas aí em outros setores econômicos, enquanto, puxada pela IA, a gente tem visto um crescimento impressionante do consumo de energia e dos data centers. E isso traz para a gente uma outra questão. Traz a questão de quem é que vai suprir essa energia, principalmente se buscarmos energia renovável para o suprimento desses data centers. Então há uma discussão de que o Brasil poderia ser o parceiro para essa solução de uma energia de baixo carbono para suprir essa demanda dos data centers, mas tem
outros países aparecendo aí no radar, em particular o Oriente Médio. O Oriente Médio não tem só petróleo, mas o Oriente Médio tem muito sol. Então, eles estão se posicionando também para serem os parceiros que vão entregar energia de baixo carbono para essa demanda crescente de energia dos data centers. Então, isso traz para a gente toda uma geopolítica, de novo, de como será atendida essa demanda. E o segundo ângulo que eu gostaria de trazer é o da governança responsável da inteligência artificial nas empresas. Eu falei sobre isso ano passado. Isso é um ponto de extrema importância nos conselhos das empresas a ser de fato observado, e nós vamos ver isso crescendo em importância nesse ano. Por quê? Por várias razões, mas uma delas é que vários dados que antes estavam públicos, para o treinamento desses modelos de inteligência artificial, esses dados públicos já não estão mais tão disponíveis, porque as pessoas já começaram a perceber que há valor nesses dados. Então a gente vai ver também uma disputa econômica e financeira por acesso a esses dados, e isso vai mudar o equilíbrio financeiro, o retorno de uso desses modelos de inteligência artificial, e por outro lado vai reforçar novamente a importância no cuidado ao acesso desses dados, proteção do direito desses dados, direito, enfim, do consumidor, direito dos clientes, de proteção de dados. Então, esse tema estará no topo da agenda, e aí os conselhos de empresas realmente precisam se debruçar sobre como ter uma governança responsável da inteligência artificial. Não dá para terminar uma lista de temas importantes de finanças sustentáveis e não falar da COP30 no Brasil. São muitas as expectativas para a liderança brasileira nessa COP, mas eu gostaria de sintetizar essa discussão em torno da seguinte proposta. O grande debate nas mesas internacionais de financiamento climático passa por posturas e posições muito diferentes entre países ricos em tecnologia e ricos em dinheiro e países ricos em natureza, mas não necessariamente ricos, que são países que trazem todo o desafio de desenvolvimento, os trade-offs e as dificuldades de usar os seus poucos recursos, escassos recursos financeiros na questão climática. Então são posições muito conflitantes e que ao longo das décadas têm tido dificuldade em encontrar no meio do caminho e encontrar soluções que sejam viáveis para ambos os grupos, mas que são grupos profundamente diversos. Então, uma COP no Brasil, sediada por um país rico em natureza, como é o caso do Brasil, um país que tem biodiversidade, um país que tem soluções para todos os problemas climáticos e de capital natural que nós enfrentamos hoje, tem uma especial importância. Agora, se essa especial importância trará soluções e trará avanços políticos, vai depender de muitas coisas, de muitas articulações. Mas o Brasil tem um potencial muito grande de entregar muitas coisas nessa COP30. Então nós vamos ter que observar aí ao longo do ano, ver como essa agenda vai caminhar, mas esse é um tema que, dia sim, outro também, nós vamos ver na agenda de finanças sustentáveis. Como vocês viram, esse ano vai ser um ano muito agitado, com muita incerteza, de muita complexidade no campo das finanças sustentáveis, poucas coisas estão certas nesse ano ainda. Então é o seguinte, a gente vai ter que se preparar e vai ter que ir acompanhando essa complexidade à medida que o ano avança. Eu vejo você no nosso próximo boletim.